Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do meu canal. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E nesse primeiro vídeo, né, eu gostaria de me apresentar um pouquinho. Meu nome é Alessandra Vitória, estou gravidinha de 20 semanas de gestação. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências, como tem sido, né, essa nova fase como mamãe de primeira viagem, fazendo faculdade, trabalhando fora, sendo cristã, sendo casada e com várias outras coisas para fazer. Então, gostaria de compartilhar com vocês como que tá sendo essa loucura pra mim. Bom, e hoje nesse primeiro vídeo, né, eu gostaria de contar pra vocês um pouquinho como foi que eu descobri que estava grávida. Foi um susto muito grande, porque na época eu não estava esperando, né? Não estava planejando para agora. E os nossos planos às vezes são diferentes, né? Dos planos de Deus. E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho de como foram os meus primeiros sintomas de gravidez. Como eu tenho a síndrome do ovário policístico, então eu já havia passado diversas vezes muitos sustos em relação à gravidez, né? Desde que eu casei eu já tinha feito centenas de testes já, porque eu jurava que estava grávida e sempre dava negativo. E dessa vez foi completamente diferente. Quando eu casei com meu esposo há 2 anos atrás, eu engordei muito mesmo. Eu saí aí de uma faixa de 68 quilos mais ou menos e fui para 75 quilos. E quem tem síndrome do ovário policístico como eu sabe que isso é péssimo para nossa saúde. E eu engordei bastante. Nesse período, que eu tava bem gordinha, eu decidi que eu precisava emagrecer. Daí eu comecei a cuidar da minha alimentação. Eu comecei a fazer exercício em casa, comer mais salada e tudo mais. E aí quando eu consegui um trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma ajuda nutricional. Então fui na nutricionista, né? Tava seguindo plano alimentar e fazendo uso de anticoncepcional. E aí eu consegui emagrecer bastante. Eu fui aí pra casa dos 67 quilos, que ainda era muito pelo meu tamanho, porque eu sou bem baixinha. E aí eu comecei a emagrecer, a cuidar da minha saúde, né? Minha menstruação foi regulando. Minha menstruação tava assim bem certinha, e eu fazendo uso do anticoncepcional. Só que eu sou péssima com anticoncepcional, gente, vocês não têm noção. Eu nunca vi uma pessoa como eu. Eu tomava um dia, esquecia 5, esquecia 7, eu era péssima. Aí eu falei pro meu médico, olha, eu quero usar o DIU. Preciso colocar o DIU porque não tem como, eu tô esquecendo muito, eu não tomo medicação direito, tá bem ruim. Enfim, fiz todos os exames pra colocar o DIU, né? Mas não deu certo. Por quê? O meu útero, ele media 5,7 centímetros. E o DIU precisava ter 7 centímetros. Então o médico falou, não tem possibilidade nenhuma de você colocar o DIU. Aí, e era pelo SUS, né? Fazer o quê? Então, falei, continuar com anticoncepcional. E teve um mês que, quando começou, eu tava no meu 6º período da faculdade, eu comecei a falhar muito com o anticoncepcional, muito. Aí eu falei pro meu marido, eu vou parar, porque já tá me fazendo mal. Eu tomo uma vez por semana anticoncepcional, e aí tá bagunçando tudo da minha menstruação, tá bagunçando tudo do meu organismo. Parei de tomar anticoncepcional. E aí, só que eu pensava assim, eu tenho a síndrome do ovário policístico, eu vou demorar muito pra engravidar, não tem problema, tá de boa. Então, pra mim, eu tava tranquila. Nesse período, eu e meu marido, a gente ficou cuidando, só usando preservativo. Ficamos ali com preservativo. Só que, gente, é uma coisa que você tem que ter muita disciplina. Por quê? Porque senão, se acabar, você precisa, né, se cuidar, né? Você precisa não fazer. E assim não aconteceu comigo. Por quê? Porque acabava, eu não comprava e, né, acontecia. E foi assim. Só que aquela desculpa, eu tenho síndrome do ovário policístico, né? Vai dar tudo certo. Não, eu vou demorar anos pra engravidar, eu vou ter que fazer tratamentos, eu vou ter que pagar caro e tudo mais. E assim ficou. Quando foi? Isso foi no mês de fevereiro que eu parei de tomar o anticoncepcional. Então fiquei fevereiro, março, abril, maio. Maio a minha menstruação veio muito pouquinha, veio aquela assim, borra de café. E aí, pra mim, eu não ia ovular naquele mês. Pensei, nossa,
Agora a síndrome já veio com tudo, já começou a desregular. Quando foi no mês de junho, deu dia 14 de junho, minha menstruação não veio. E ela tava certinha, 30 em 30 dias, certinha. Eu pensei assim, falei, não, é a síndrome do ovário policístico. Gente, tudo eu culpava a síndrome, tudo. É a síndrome do ovário policístico, né? Esse mês ficou muito ruim, tudo mais. Beleza. Quando deu ali pela, tipo assim, era dia 14, mais ou menos dia 16, 17 de junho, eu sentia muita cólica, a minha barriga assim, sabe, doía embaixo, aquela cólica menstrual. E eu falei pro meu marido, falei, nossa amor, eu tô de TPM, não conversa comigo. E nos dias, eu tava na faculdade, eu tava entregando N2, né, terminando ali a faculdade, né, terminando o período, apresentação de trabalho, prova, tava uma loucura. TCC, tava muito doido. Aí eu pensei assim, olha, amor, esse mês minha menstruação vai vir com tudo. Porque eu tô com muita cólica, e aquela cólica, sabe? E aí tá. E nesse período eu também tava fazendo academia. E aí eu ia pra academia, eu treinava, e aí vinha aquela dor no seio, sabe? Eu falava, gente, essa academia tá acabando com os meus seios. Meu marido falando, nossa amor, parece que seus seios estão inchados, né? E eu falando pra ele, falei, não, é academia. Porque eu tô treinando muito, tô malhando muito, então a academia tá... Tudo eu tinha uma desculpa, gente, tudo eu tinha uma desculpa. É porque eu tô malhando muito e tá doendo muito. E aquela cólica, né, cólica, eu falo, minha menstruação vai descer. E eu também, eu não sei se tem a ver com a gravidez, não sei. Porém, eu senti muito, eu tava muito emocionalmente instável. Eu não sei se é pelo fato do TCC, por estar com a pressão muito grande no trabalho, todas aquelas coisas que eu estava fazendo estavam me deixando a flor da pele, sabe? Eu tava assim muito chorona. Então acho que dependendo assim do jeito que as pessoas olhavam pra mim, eu começava a chorar. E isso foi mais ou menos lá pelo dia 18, mais ou menos, 19, eu e meu marido fomos pra casa do pai dele, em outra cidade. E aí, eu tava muito enjoada, gente, como eu estava enjoada. Eu tava sentindo, assim, aquele estômago ruim, doía, e aí, sabe a desculpa que eu usei? É gastrite nervosa. É por causa do TCC, de todo esse momento que eu tô vivendo, minha gastrite tá atacada. E aí, eu cheguei no postinho, pedi pra médica me passar uma endoscopia, porque eu tinha certeza absoluta, era gastrite. Minha gastrite estava atacada porque eu tava muito estressada, muitas coisas no trabalho, tudo mais. Então eu tive atraso menstrual, eu tive dor nos seios, eu tive cólica, eu tava assim emocionalmente muito instável, chorava com qualquer coisa, e aí começou a vir os enjoos. Então eu já tinha 5 sintomas e eu nem me atentava que eu podia estar grávida. Aí eu comecei os enjoos. Aí eu fui pra casa do meu sogro, gente, como eu passei mal naquele dia. Meu Deus do céu. Gente, eu ia treinar na academia, eu chegava em casa morrendo de estômago ruim. Ai, aqui assim, em mim, tudo queimava, sabe? Meu estômago, tudo muito ruim. E eu falando que era gastrite. E aí ficou. E eu passando mal do estômago. E aí, né, contando da viagem, voltando pra viagem que eu fiz no meu sogro, chegou lá, gente, eu não conseguia comer nada. Nossa, tudo me embrulhava o estômago. Aí, lá na cidade, eu fui e comprei omeprazol. Olha pra vocês verem, gente, a ideia da pessoa. Comprei uma caixa de omeprazol e comecei a tomar. Porque eu tava muito ruim. Aí eu fiquei lá, né, sexta, sábado, domingo. No domingo nós viemos embora. Segunda-feira, terça, teve um dia que eu fui pra academia, eu não consegui concluir o treino, de tão enjoada que eu estava. Gente, meu estômago tava tão ruim, eu só queria chegar em casa e vomitar. Chegava em casa, às vezes até vomitava um pouco, alguma coisinha saía, vomitava. E aí, outro sintoma, o vômito. Vomitava. Aí teve um dia que tinha culto das mulheres, eu tava vomitando bastante. Nossa, eu tava assim muito ruim.
Muito ruim. Eu falei pro meu marido, falando, nem vou pra igreja. Porque se eu for pra igreja, o povo vai começar a falar que eu tô grávida. Que eu tô vomitando. Então, e aí ninguém entende que é gastrite. Então eu vou ficar em casa. E, gente, como eu tava com sono naqueles dias. Meu Deus do céu, como eu tava sentindo sono. Teve um dia que eu fui pra casa da minha mãe, antes de voltar do almoço pro trabalho. Eu almocei e eu deitei no sofá da casa dela. E eu dormi. Gente, eu dormi. Que eu apaguei. Eu acordei, já era 1h10. Cheguei no trabalho extremamente atrasada. Tá, cheguei muito atrasada. Então, assim, eu tava com um sono muito excessivo. Um outro sintoma que eu tive foi parar de comer coisas que eu amava comer. Por exemplo, eu amava comer chocolate depois do almoço. Gente, pra mim era tudo. Eu amo chocolate, eu sou muito chocolatra. Amo, amo, amo. E eu sempre tinha uns bombons sem açúcar na gaveta da minha mesa lá no meu trabalho. Porque eu ficava pensando assim, se me der a doida de comer doce, eu vou comer um sem açúcar. Então eu tinha uns bombonzinhos guardados que eu era apaixonada. Eles são muito caros, era muito caro. E eu comprava e deixava lá pra não poder comer, quando me desse a doida do doce. Um dia eu cheguei do trabalho e fui comer um doce desse. Gente, eu quase morri com aquele sabor daquele doce. Eu não aguentava. Eu dei os chocolates que estavam dentro da minha mesa, tudo para as minhas colegas de trabalho, porque eu não conseguia sentir o cheiro, eu não conseguia sentir o gosto daquele. E isso me deixou muito intrigada, porque eu fiquei pensando, gente, eu amava esse chocolate aqui, eu gostava demais da conta. E aí eu simplesmente não consegui comer, não dei conta. Aquele cheiro, aquele sabor, nossa, aquilo me deixou tão embrulhada, tão enjoada. Acabei, né, dando para as minhas colegas, não consegui comer. Aí isso já me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu falei, eita, isso nunca aconteceu não. Foi um belo dia, eu e meu esposo, nós fomos almoçar na casa da minha mãe. Chegando lá, tinha uma salada que a minha mãe faz, maravilhosa, de repolho, tomate. Não, ela coloca tanta coisa, é uma delícia. Gente, eu não consegui olhar para aquela salada. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia almoçar naquele dia. Eu olhava para aquela salada e me embrulhava. E eu amo essa salada que a minha mãe faz. E eu tava muito enjoada, muito. Aí meu marido falou assim pra mim, Gente, meu marido, ele é muito engraçado. Eu falo assim que na gravidez, parece que ele descobriu tudo, ele sabia de tudo. Ele virou pra mim e falou assim, amor, se instinto de pai conta, você tá grávida. Eu falei, não tô. Ele falou, você tá. Você vai lá no laboratório e vai fazer um teste amanhã. Só que aí, eu cheguei em casa, eu tava passando tanto mal, que eu nem queria ir no laboratório, não. Eu só deitei, dormi, no outro dia acordei, não consegui ir no laboratório, porque eu tava passando muito mal, tava bem ruim mesmo. Cheguei a cogitar ir pro hospital, pra emergência, porque eu tava passando muito mal. E aí eu peguei, falei assim, aí eu trabalhei, né, durante o dia e tudo mais. Isso, gente, já tinha 19 dias que a minha menstruação tava atrasada, 19 dias. Eu pensei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do trabalho, vou pra academia, da academia, passando mal, passando muito mal, vou pra academia, da academia eu vou e compro um teste e faço. Eu saí do trabalho, eu tava muito ruim, porque a gente tava decorando pra festa junina, que ia ter e tudo mais, e aí eu me embrulhou o estômago, sabe, não consegui ficar no salão que a gente tava organizando. Tentei comer alguma coisa na cozinha e não descia, e eu fui pra minha sala e eu tava assim, sabe, nossa, e eu falando pras meninas, gente, minha gastrite tá muito atacada, muito, hoje eu tô num dia muito ruim. Troquei de roupa pra ir pra academia, coloquei a roupa da academia, aí eu peguei, passei na frente de uma farmácia, aí eu pensei assim, vou comprar um teste, vou lá em casa fazer, deixo umas coisas lá, volto e vou pra academia se eu conseguir. Fui lá, comprei o teste. Cheguei em casa, fiz xixi no potinho, né? Gente, quando eu trisquei, eu vou deixar a foto pra vocês aqui do teste. Quando eu trisquei o teste, na mesma hora, subiu a primeira linha. A outra linha, que é a linha que fica no teste mesmo, que ela aparece em todos, ela subiu depois. A primeira linha que subiu já subiu muito escura, muito escura. E aí, na hora, falei, meu Deus do céu, tô grávida.
Liguei pra minha mãe chorando. Falei, mãe, eu fiz um teste de gravidez, deu positivo. E eu contei pra ela chorando por chamada de vídeo. E ela, calma, calma. Ela falou, não confia nesses testes, vai lá no laboratório e colhe. Aí eu peguei e liguei pro meu marido. Desliguei o telefone, liguei pro meu marido. Falei, amor, fiz um teste, deu positivo. E tal. Ele ficou calado. Tadinho. Eu acho que eu tinha que ter esperado ele chegar em casa pra contar, né? E ele ficou calado, ele não falou nada. Ele ficou completamente, assim, parado, né? E aí, não falava nada. Eu falei, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Fala qualquer coisa. E a única coisa que ele falava assim, a gente vai criar, calma, não precisa ficar assim. Aí eu peguei, saí lá de casa, né, desliguei o telefone, fui no laboratório, colhi o sangue, fui no trabalho do meu marido, busquei ele, a gente desceu pra nossa casa, né, e aí a gente foi abrir junto o site lá do laboratório e tinha dado positivo. Ah, e aí a gente já ligou pra minha mãe, já foi pra casa da mãe dele, contou, e foi assim, um susto muito grande pra nós dois. Isso foi um susto muito grande, mas também foi uma bênção muito grande na nossa vida. Nós hoje estamos muito felizes, né? Tá sendo uma gestação complicada, uma gestação de risco. Eu vou contar pra vocês aqui, né, nos próximos vídeos, como que tá sendo a minha gestação. Mas foi uma alegria muito grande pra nós. Nós, assim, ficamos... Gente, eu falo que Deus faz tudo no tempo certo e na hora certa. Nós dois estávamos passando uma fase muito difícil. E essa criança veio, assim, como uma bênção do Senhor, sabe? Parece que a gente ficou mais unido, mais forte depois que a gente descobriu a gravidez. A gente parece que... Eu não sei explicar pra vocês, mas foi uma coisa muito de Deus pra nossa vida. Porque realmente parece que nos uniu mais. E esses foram os meus sintomas. Se você tá com sintoma de gravidez, se você tá com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E qualquer coisa, né, eu vou estar conversando aí com vocês. E nos próximos vídeos eu vou contar pra vocês como que tá sendo essa gestação complicadinha. Então, tchau, gente. Um abraço. Ah, não esquece, gente, de deixar aqui o like de vocês, de se inscrever no canal, de acompanhar os nossos vídeos. Não esquece, hein? Um abraço, até mais.